Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenhas com PH. Eu sou o Rafael com PH e a análise de hoje é curtinha de novo, mas vai ser uma análise casada de repente, né? Luto Sem Medo do Max Porter. Luto Sem Medo vai virar filme, né? Com Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho, né? Dos Vingadores. E em inglês se chama The Thing with Feathers. Feathers são penas, né? E aqui tem o luto é a coisa com penas, né? Esse livro daqui e esse escritor Max Porter, por que eu falei que essa é uma resenha casada? Mas eu não quero me aprofundar muito no livro, porque o Max Porter ele escreveu um outro livro chamado Shy. Shy quer dizer tímido. Aí vai sair aqui no Brasil também pela Dark Side. Essa é a editora Somos, mas é tipo um braço da Dark Side, é um selo da Dark Side. O livro é bonitinho, vem com fitilho, vem com símbolo, vem com fitilho. O, a Dark Side, o Max Porter, ele escreveu esse Shy, que aí vai sair aqui no Brasil, acho que já até foi publicado, com o nome de Timidez. E aí, Timidez foi adaptado para Netflix aqui no Brasil. O título é Steve, é estrelado pelo Cillian Murphy. E assim, eu sou professor, para quem é professor, o filme é mó gatilho, porque no filme Steve, o Cillian Murphy faz o diretor de um centro de reabilitação para jovens, uma coisa assim. Então é um dia na vida desse diretor desse centro que vai ser fechado, né? Então tem ele lidando com todos os jovens, né? E especialmente com esse garoto chamado Shy, né? Que seria o Steve. Só que Shy é tipo o apelido dele, né? E aí no livro traduziram como timidez. Mas assim, Shy, porque Shy é tímido, mas Shy aí é um jogo de palavras, né? E assim, o filme Steve eu não li o livro Timidez, mas o filme Steve é o primeiro que o Cillian Murphy ele entrega ali, né? Eu quero muito que o Wagner Moura ganhe o Oscar de melhor ator, mas assim, se o Cillian Murphy foi indicado por esse filme, é complicado, né? Porque já teve o Joe Edgerton com Sonhos de Trem, né? Que ele também, tudo bem que ele tá numa coisa mais comedida, porque o que o Cillian Murphy faz nesse filme Timidez, né? Tipo assim, pô, é, você sabe, você sente o sofrimento dele e tudo mais. Mas assim, voltando aqui pro Luto Sem Medo. O que é o Luto Sem Medo? É uma fábula moderna, né? É um pai e seus dois filhos que estão passando por um luto, né? A morte da esposa da mãe. E aí eles recebem a visita desse corvo, né? Corvo falante. Assim, ele recebe a visita do corvo. Então, e aí é uma reflexão comovente, né, sobre os ciclos da vida. E aí você tem até essa coisa do pai, porque pro pai é complicado, né? Não que seja menos complicado pro filho, mas o pai ele tem que lidar com o luto dele, né? Não só o pai, o parente, né? O adulto tem que lidar com o luto dele e tem que processar o luto. E aí ele tem que ser o suporte pro filho, pra filha explicar e passar, né? Porque se você é adulto, você não consegue lidar com todas as coisas, imagina a criança. E aí você tem que ser, você tá lidando com o seu, né, com o seu luto, e aí você tem uma criança, tem um filho, tem um parente ali lidando com o luto também e esperando de você coisas que você não sabe entregar, não sabe como entregar, que você mesmo não sabe processar. Então o livro assim não é uma narrativa, não tem uma estrutura narrativa clássica, linear, né? É uma fábula, é uma fábula bem poética. Então, assim, ele não tem exatamente capítulos, ele é bem assim, são também não são enxertos, né? Mas ele tem isso, olha, as meninas, aí o pai, e assim, aí você tem essas coisas, assim, pai, o corvo. E é bem curtinho.
São o quê? 100, coisa de 120 páginas, 120 páginas. E aí depois tem um glossário no final. A edição, obviamente, é fantástica, tal. Diagramação, trabalho, né, tudo perfeito. Esse livro é barato, você vai achar aí por R$ 29 nessa faixa, assim. Eu lembro que eu fiquei até com medo. Eu comprei porque é fogo, né? Colecionador não pode ver uma promoção, ver um livro assim, pô, o livro caro do jeito que tá. Eu acho que eu ainda peguei algum desconto na época, porque o Mercado Livre tá cheio de, sempre com cupom, né? Eu consegui um cupomzinho e tal. Mas assim, e eu lembro que eu comprei e eu demorei a ler, né? Porque, assim, falar de luto, tal, de morte, perda, né? Ainda mais quando você vai chegando na minha idade e tal. Minha idade. É, você fica assim, tipo, meio receoso, né? Você fica com medo de confrontar essa realidade, a realidade da perda. E eu fiquei com medo, eu fiquei um pouco com receio de ler e, né, e ser exposto, né, a essa dor do personagem e tudo mais. Mas é interessante que, né, como é uma fábula, não é muito isso de lidar com o sofrimento, né? Mas e sim processar, lidar com os que estão aqui, né? Que a dor é de quem fica. Mas aí o livro é bem interessante, assim, até porque o Corvo ele é muito, ele não é sombrio, sabe? Apesar do Corvo ter essa ideia de ser sombrio, não, ele é até bem interessante, assim, leve, né? Então é muito mais eles processando, né, com a ajuda desse corvo que é bem amigável. Ele é bem amigável. Mas não é um livro triste, não. Eu só acho que é um livro interessante porque luto, isso é uma coisa que eventualmente, infelizmente, todo mundo vai passar. Então, de repente, esse livro pode te ajudar ou pode ajudar alguém que você conheça. É um livro curto, é um livro interessante, então literatura é sempre interessante. E porque vai sair o filme, né? Então é sempre bom ler o livro antes do filme para você chegar com mais carga, né? E assim, sem querer ser pedante, tal, querer dar uma de professor, mas, né, eu não sei o que você pretende fazer da sua vida, até mesmo se você faz concurso, tal, né? Chega naquele momento de concurso, por mais que você estude raciocínio lógico, matemática, quando chega na redação muita gente se quebra, né? E é impossível você escrever bem sem ler bem. Então toda oportunidade que você tiver para ler, eu acho que ela é válida. Então por isso que eu sempre indico livros. E assim, eu acho que até para pessoa que, é isso que eu falo, para pessoa que não gosta de ler, né, você tem que descobrir, focar nas coisas que você ama. Então não tem desculpa para você não ler. Se você fala assim, mas eu gosto de futebol. Pô, pega um livro, tem um livro lá narrando a vida do atacante que você gosta, ou então narrando a trajetória lá do tetracampeonato, né, do seu time que ganhou a Libertadores, ou que ganhou o Brasileirão, que ganhou aquela a Copa do Brasil de 2013 lá com o time fraquinho, Brasileirão de 2009, né? Ou então, sei lá, Rafael, eu só gosto de música, eu gosto de ler um livro sobre música. Agora mesmo teve o filme do Springsteen, e que é baseado num livro, né? Deliver Me From Anywhere, Deliver Me From Nothing, né? Que é com o cara, com o atorzinho lá que fez o The Bear, aquela série The Bear. E também fez ele era o Lip, né? Do Shameless, a versão americana de Shameless. Shameless é uma série britânica, mas tem a versão americana. Então, assim, tem livro de tudo. Tem livro. Se você gosta de videogames, você é gamer, pô, compra um livro lá, compra um livro para ler sobre a história da Nintendo, a história da Sega, sabe? E aí um livrinho desse aqui, curtinho, antes do filme sair, de repente pode ser a pedida para você, né? Ou um audiobook, não sei lá. Mas fica a dica. E aí depois, se você gostou, dá um like aí.
se inscreve e comenta aí se você tiver lido e tal, ou comenta até qual o livro que você gosta de ler. Se você gosta de ler true crime, só livro de autoajuda, né? Tipo, tem uns livros muito interessantes nessa área, apesar de eu não ser fã de autoajuda, tem uns livros que não são necessariamente de autoajuda, mas eles estão ali na seção de autoajuda. Ou se você gosta de romance, Harry Potter, Jogos Vorazes, ficção científica, fala aí pra mim, tá? Então essa foi a dica de hoje. Obrigado, galera. Tchau.